Já tentei várias coisas e nada funciona. Isso é uma pergunta que eu vejo quase todos os dias no meu Instagram, das mulheres que vêm até mim e falam: já tentei de tudo para me organizar, já fiz planilha, já comprei um planner, já fiz agenda, já fiz lista de tarefas e eu não consigo cumprir. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo cumprir. Ou eu começo e paro no meio do caminho. O meu dia não dá conta de fazer tudo que eu preciso fazer, tem muitas tarefas, eu não consigo terminar todas no meu dia. Por que que isso está acontecendo? Porque você já tentou várias coisas e não conseguiu e está falhando. É um erro básico que muitas mulheres cometem quando elas querem se organizar, quando elas querem ser mais produtivas. E qual é esse erro? Olhar para o final. Querer organizar a rotina, querer organizar a vida no final. E não é por aí que a gente começa. Para você ter uma rotina organizada, ela vai ser um reflexo da sua organização interna. Então, para organizar a sua rotina, para você ser mais produtiva, para você planejar e conseguir cumprir, você tem que organizar dentro, que são 3 pilares básicos que eu falo que nós temos que trabalhar e que é o que eu trabalho junto com as minhas mentoradas. Quais são esses pilares? A clareza. Então, você precisa ter clareza de quem você é, de onde você está, do que você quer conquistar, porque você vai ser produtiva para conquistar algo, não é só ser produtiva por ser produtiva. Então, onde que eu quero chegar? Eu tenho que ter essa clareza, eu tenho que ter clareza dos meus pontos fortes, clareza dos meus pontos de melhoria. Então, é importante que você tenha essa clareza, é o primeiro passo para você conseguir se organizar. Depois disso, você precisa organizar a sua mente. Nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos, praticamente 90% deles são repetidos. Ou seja, o que você pensou ontem é igual ao que você está pensando hoje e é igual ao que você vai pensar amanhã. E se você não mudar esse padrão de pensamento, não tem como você mudar o resultado da sua vida. Você precisa mudar a forma como você está pensando, a forma como você está se vendo. Às vezes você passou 20, 30 anos repetindo para você que você não dava conta, que você não era organizada, que você larga tudo pela metade. Então é esse padrão de pensamento que está instalado. Você precisa reprogramar esse padrão, organizar a sua mente e mudar esse padrão para uma nova versão do que você quer conquistar. E depois de organizar a sua mente, você precisa organizar as suas emoções. O que é isso? Organizar as emoções está ligado a 3 pilares: a autoestima, autoconfiança e nível de merecimento. Se você não trabalhar a organização emocional, o que vai acontecer? Você vai se sabotar no meio do caminho. Sabe aquela pessoa que começa várias coisas e para tudo na metade? Ela está se sabotando, tem um sabotador interno aí. E esse sabotador, ele está existindo porque essa pessoa não trabalhou o nível de merecimento dela. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Você quer chegar no seu peso ideal. Então, vamos supor aqui que seu peso ideal seja 60 quilos. Se você for todos os dias para academia, se você comer de uma forma saudável, você vai chegar no seu objetivo. Mas se lá dentro você não se sente merecedora de ter os 60 quilos, você não se sente merecedora do corpo que você vai ter quando tiver esse peso, o que você vai fazer? Você vai se sabotar. E isso tudo acontece de forma inconsciente. Não é que conscientemente você fala: ah, hoje acordei, eu vou me sabotar e não vou para academia. Não. O seu corpo, a sua mente colocam justificativas muito plausíveis para você se sabotar. Porque lá no fundo você não ajustou o seu nível de merecimento. Então, se você não olhar para esses 3 pilares, que é ter clareza, organizar a sua mente e organizar as suas emoções, não adianta você ter uma lista de tarefas, não adianta você ter um planner incrível, não adianta você ter uma planilha, não adianta eu vir aqui e desenhar uma rotina semanal para você, porque você não vai cumprir, você vai falhar, você vai deixar as coisas no meio do caminho. Por isso que muitas mulheres tentam várias coisas e não conseguem, porque elas estão buscando só a mudança no externo. E a mudança no externo, ela começa com a mudança interna. Se você não olhar para o interno, você não vai conseguir mudar do lado de fora. E por que que muita gente não quer olhar para o interno? Porque essa mudança interna da mente, das emoções, o autoconhecimento, muitas vezes ele dói, ele não vai ser confortável. Ele vai ser um processo doloroso, que vai ser, muitas vezes ali você vai chorar, vai ter que olhar para suas dores, para suas sombras, mas isso é transformador, porque é aí que você vai crescendo e isso vai se refletir do lado de fora. Então você precisa ter coragem de olhar para dentro. E às vezes olhar para dentro sozinha você não vai conseguir, vai ser muito mais difícil, mais doloroso e a gente tende a evitar a dor. Então ter alguém que te guie nesse processo, no passo a passo, que pegue na sua mão, que é o que eu faço dentro da minha mentoria. Eu pego na mão das minhas mentoradas e eu falo: ó, vem por aqui. É esse passo que você tem que fazer agora. É isso que você tem que fazer agora. Ter esse apoio vai te ajudar a fazer esse processo e olhar para dentro. Porque sem olhar para dentro, você não vai conseguir ser mais produtiva, você não vai conseguir organizar a sua rotina. Comenta aqui para mim se esse vídeo fez sentido para você.
deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão para você acompanhar o conteúdo aqui do canal.